sei se vocês perceberam, tem algo circulando em nosso meio aqui, né? O que está circulando, pessoal? Me ajudem. O ego. O ego está aqui. Traz o ego aqui, por favor. Traga o ego. Pessoal, nosso Congresso de Juventude Torre Forte tem um tema: destronando o ego. O ego é algo muito sensível, é muito frágil. O ego, ele vem com um pilar de roubar a gente de nós mesmos. O ego, ele quer provar para nós que nós somos alguma coisa que não somos. E isso equivale a muitas coisas. Às vezes você canta bem, você acha: eu sou muito bom porque eu canto bem. Às vezes você prega bem: mas é porque eu prego bem. Mas é porque eu sou engraçado. Mas é porque eu tenho uma condição muito boa. Mas é porque eu estudei teologia. Mas é porque eu morei em Harvard. Não importa o que você fez. Quando nós olhamos para o Evangelho e para a graça de Jesus, nós vemos o que Paulo diz. Ele pega e compara tudo que ele tinha. Ele fala: olha, eu estudei aos pés de Gamaliel. Olha, eu sou judeu dos judeus. Olha, eu sou fariseu dos fariseus. Mas quando eu contemplo a graça de Jesus, tudo o que eu tenho é considerado como esterco. Ou na verdade como trapo de imundície, como um pano podre. Por quê? Porque de verdade, irmãos, tudo o que nós temos, quando não for colocado diante da cruz, de nada vale. E de verdade, pessoal, a gente precisa destronar o ego dos nossos corações e acabar com aquilo que tem minado muita gente de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, de verdade, eu quero refletir com vocês em um texto do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 15. Nós leremos alguns versos essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 15, eu quero refletir com vocês alguns detalhes essa noite. Como hoje é quinta-feira, primeiro dia do congresso, foi combinado com o pessoal para fecharem as portas agora, porque acaba hoje 2:30 da manhã o nosso culto, tá bom? Amém, aleluia, ouvi um aleluia. Você que disse aleluia, por favor, fique aqui até 2:30 da manhã e manda uma foto que você ficou aqui até 2:30. Mas, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 15, antes de ler o texto, nós vemos essa ideia que até eu coloquei aqui um tema. Se a gente fosse abordar um tema específico para essa noite, é uma escolha, uma vida e sem chance de restart, sabe? Sem chance de restart. Nós temos uma escolha, nós temos uma vida só e nós não temos chance para um restart. O tema de hoje especificamente é ego, substituição de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas tivemos um vídeo do Anônimo falando, e o ego está circulando pela igreja. Substituição de Deus. Eu tenho só essa vida, eu só tenho uma escolha, e eu não consigo dar um restart. Eu estava ali atrás pensando e falando: Deus, como é que a gente pode começar falando? Aí eu lembrei de quando eu era pequeno, lá no sítio, eu sempre conto essas histórias no sítio, e eu lembro de uma vez que eu estava jogando Banco Imobiliário. Já jogaram Banco Imobiliário? Quem já jogou Banco Imobiliário aqui? Eu com 7 anos de idade, jogando Banco Imobiliário, eu, minha mãe, minha tia e minha irmã. Jogando Banco Imobiliário, eu lá, eu sou banqueiro, eu tenho um monte de coisas, e lá jogando e tal, fazendo o auê, ganhando de todo mundo, e assim vai. E enquanto eu estava ganhando, irmãos, vocês são ruins, vocês são tudo ruim, estão tudo ruim. E é uma vozinha de criança, por isso que eu estou falando assim, vocês são ruins, Aí beleza, continuamos jogando, o jogo virou. Porque o Banco Imobiliário é tipo aquele banco, jogo da vida, e a vida gira, né? Como dizem, a vida é uma roda gigante que ela gira. Então, eu estava lá ganhando, esnobando as minhas vitórias. De repente, minha irmã começa a ganhar de mim. E aí eu chorei. Porque eu tinha 7 anos de idade, eu chorei naquele momento, bravo. Fê! Mãe, a Fê tá ganhando de mim no jogo, mãe. Se a Fê estiver assistindo, Fê, eu lembro e guardei no meu coração. E ela começou a ganhar de mim. Aí eu fiquei muito raivoso. Eu saí da mesa do jogo, fui no quarto, preparei uma malinha, eu peguei as minhas coisas, fechei na minha mala, aí minha mãe olha para mim: onde você vai? Eu vou embora, eu vou fugir. Aí eu pego as minhas coisas e vou para a porta, a minha mãe rindo, a minha tia rindo, e eu chorando mais porque estavam rindo de mim, a minha irmã triste porque ela também tinha a idade próxima à minha, também meio triste. Ju, não vai embora, Ju. Não, eu vou, você fez isso comigo, agora eu vou. Aí minha mãe olha, aí eu saio, olho para o meio do mato assim, para onde que eu vou? 8 horas da noite,
É um breu no sítio, irmãos, 8 horas da noite, é um breu, você não enxerga nada, nada, nada. Aí eu olho, aí eu volto, bato a porta e vou para a cama. Você não ia fugir? Eu vou amanhã cedo, sabe? E eu não fui, eu continuei, aqui estou eu. Mas aquele jogo era possível eu começar de novo. O banco imobiliário eu posso. Perdi essa rodada, vamos para uma próxima. Mas eu fiquei frustrado e eu quis ir embora, mas eu podia começar de novo, sabe? Às vezes quando você joga um Resident Evil, um PES, um The Last of Us, você consegue, perdi, você começa de novo. Se você é pecador, que você joga GTA, tipo, aí você perdeu, você começa de novo, dá o game over lá, porque não aparece essa palavra, aparece outra, mas é tipo um game over, aí volta o jogo, aí você continua jogando, mas aí você pode. Mas quando você olha para a vida que você tem, você só tem uma escolha, você só tem uma vida. Não dá para dar restart, não dá para pegar as coisas e falar, hoje eu não quero mais, eu vou embora, sabe? E dá vontade de verdade, por vezes, de parar tudo. Não sei se você já teve essa ideia, eu já tive várias vezes, de parar tudo e falar, Deus, deixa eu começar de novo aqui, porque eu errei a jornada. Não temos plano B, não temos segunda chance, nós só temos uma escolha, só temos uma vida, e não conseguimos dar restart. É sobre isso que eu quero refletir com vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. A palavra diz assim no verso 15, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Aqui já mostra algo que Jesus, ele sempre tinha uma intenção onde ele andava. Ele tinha um projeto, ele já tinha ministrado. Se vocês olharem um capítulo anterior, Jesus estava falando sobre as crianças. Você quiser vir após mim, você tem que ser como uma criança, você tem que ter um coração assim. Olha, você tem que manter o teu coração. Aí Jesus continua andando, ele faz milagres, e depois dali, ele partiu. E aí começa o verso 16, com um texto que com certeza você já ouviu várias vezes, e se não ouviu, escute comigo essa primeira vez. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem então, tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Repita comigo assim, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. Eles ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E o verso 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Vamos orar? Feche seus olhos, fala com Jesus, o amado da nossa alma, e clama a presença dele. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado porque a Tua graça nos constrange e nos convida a uma vida com sentido e com propósito. Senhor, por vezes desperdiçamos a nossa vida com coisas que não valem a pena. Mas te pedimos, Senhor, essa noite, ministra os nossos corações. De coração, Pai, que o ego caia por terra,
que a nossa própria vontade, que o nosso orgulho caia por terra, e que o teu nome cresça, Jesus, que o teu nome venha sobre nós, e que a tua vida reine em nós, porque é tudo sobre o Senhor. Pai, guarda cada coração aqui, ministra as nossas vidas essa noite, e que de verdade, Pai, nessa única escolha que temos, nessa única vida que temos, possamos viver com sentido, com propósito, até o dia que o Senhor nos convidar para estarmos juntamente com o Senhor. Obrigado, Pai, ministra as nossas vidas, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pessoal, de forma rápida e breve, esse contexto do jovem rico é um contexto interessante da gente pensar um pouco. Eu quero ser muito direto com vocês. A Bíblia ela fala que existia um jovem que tinha muitas posses. E a Bíblia fala que Jesus estava passando por ali. Então vamos só pensar na história aqui. Jesus era conhecido, Jesus ele operava milagres, Jesus operava maravilhas. Aonde Jesus chegava, coxos andavam, cegos enxergavam, milagres aconteciam. E aí então aquele jovem ficou sabendo da fama de Jesus. Por quê? Por onde Jesus andava, Jesus levava vida. E aí então aquele jovem fala, meu Deus, e agora? Porque existe uma pergunta, pessoal, eu não sei se você já passou por ela, que é uma pergunta que norteia o ser da gente, o ser. Que pergunta é essa? Qual que é o propósito da minha vida? Não sei se você já passou por isso, sabe, as indagações da existência. Eu sou filosófico demais na minha cabeça, irmãos. A minha cabeça é tipo um uau. Sabe aquela Nazaré da novela que virou meme? Que aí tipo fala alguma coisa, aí na cabeça dela faz um monte de cálculo. De repente na minha cabeça eu estou vivendo daqui a pouco um monte de cálculo na minha existência. Qual que é o sentido da vida? Onde eu encontro propósito na existência? Sabe, será que eu vou para lá ou eu vou para cá? Será que eu escolho medicina ou eu escolho artes? Será que eu escolho matemática ou eu escolho educação física? Será que eu escolho TI ou eu escolho filosofia? E agora? Será que eu escolho decidir seguir o ministério pastoral ou eu decido seguir a carreira de cantor? E agora? Quem poderá me defender? Sabe? Tipo a pergunta do Chapolin é a pergunta da vida da gente. Quem poderá me defender ou quem poderá dar sentido para a minha existência? Aí a gente olha um jovem rico, que tem grana, tem posse, tem status, tem seguidores, tem tudo. Uau, é o jovem rico. Ele é o cara, ele é do hype. Ele deve usar as melhores roupas, ter o melhor estilo, ter a melhor nave. Ele devia ter uma nave, jovem rico. Imagina ele vivendo hoje, jovem rico. Aí, Jesus, olha aqui a minha nave. Cheguei aqui para mostrar para todo mundo que eu tenho uma nave top. Aí ele desce com o boot, não é boot, né? Boot, né? Eu quero inventar moda, falar essas palavras que eu não manjo, mas o boot do cara é muito louco. Aí ele chega e tal. Ele tinha tudo. Ele devia ter um conhecimento da hora. Ele devia ter uma faculdade top. Ele devia estudar, sei lá, numa Harvard. Para mim só tem Harvard, né? Já falei Harvard acho que 3 vezes. Acho que é Deus falando que um dia eu vou para lá, para Harvard. Mas, sabe, o jovem rico ele tinha tanta coisa, pessoal. Ele tinha bens, ele tinha tudo. Ele era um bom filho. O jovem rico, eu sou um bom filho. Imagina, o jovem rico ele era um bom filho. O jovem rico ele tinha tudo, sabe? E sabe qual que é o problema da gente ter muita coisa? De verdade, é que nós começamos a nos considerarmos que somos alguma coisa. De coração, nós começamos a achar que por termos uma condição legal... Ô irmão, você sabe com quem você está falando, irmão? Ô irmão, patente alta, tio. Tá pensando o quê? Sabe, quando nós temos algumas condições... Nós começamos a nos achar superiores a outros. Nós começamos a falar que somos melhores porque eu tenho um cargo melhor, porque eu tenho um título melhor. Ah não, é porque eu sou o líder de quem cuida das pedras ali do estacionamento da igreja. E aí quando eu tenho o cargo de líder que cuida das pedras, eu agora acho que eu sou um planeta, eu sou o planeta. Tipo, onde eu chego eu quero que... Ô irmão, cadê o tapete vermelho para mim? Sabe, por quê? Porque quando nós temos muita coisa, isso começa a subir ao nosso coração. O jovem rico, ele tinha absolutamente tudo, pessoal. Mas a fama de Jesus circulava. Porque Jesus, ele trazia sentido à vida de um cego. Ele trazia sentido à vida de uma mulher que há 12 anos estava num fluxo de sangue, que não tinha mais propósito. Jesus trazia sentido a um camarada que estava deitado em um lugar, esperando que as águas se manifestassem para que ele pulasse. Ele estava ali há 38 anos. Então, Jesus era alguém que trazia sentido e propósito a corações. Então, por mais coisas que o jovem rico tinha,
existia algo no coração dele que norteava ele como um vazio. E ele queria preencher aquele vazio. Como é que eu posso preencher esse vazio? De verdade, irmãos, tem momentos na nossa vida que um buraco assim, e agora? Como viver? O que preenche? Meu Deus, Sabe, o jovem rico, ele tinha um vazio no coração. Mas o problema de nós termos algo, ou de achar que temos algo, por condição, por intelectualidade, por qualquer coisa, por cargo na igreja, qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e guarde qualquer coisa no significado do grego, do hebraico, do aramaico, do mandarim, do inglês, quer dizer qualquer coisa, onde você se agarra e fala, não, mas isso aqui eu consigo, isso rouba o teu coração. E aí então nós entramos no tema do dia de hoje, que é substituição de Deus. Por quê? Porque eu me considero algo, é um eu faço, é um eu aconteço, é um eu vou, é um eu posso, eu tenho grana, Jesus, eu tenho saúde, Jesus, eu tenho uma família top, Jesus, eu tenho um boot legal, Jesus, eu tenho uma nave, eu tenho o que for. E aí eu começo a achar pelo que eu tenho. E é muito bonito quando nós olhamos a palavra evangelho, porque o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa nova que vem e nos dá direcionamento para a vida. O problema é que por vezes nós não temos vivido o evangelho. O que nós temos vivido é o evangelho. A boa notícia é sobre mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Agora olha para a história do jovem rico, irmãos. A gente viaja um pouco para chegar aqui. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da existência? Para onde é que eu vou? Quem é que eu sou? Meu Deus, eu fiquei sabendo que existe um homem que dá sentido à vida de mendigos. Cara, se ele dá sentido à vida de mendigos, ele pode dar sentido à vida de um rico. Eu vou ganhar sentido e propósito. Aí então, o jovem rico fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Aí então, o jovem rico começa a ver Jesus chegando. Aí o jovem rico deve olhar para o relógio dele, top. Fala uma marca de relógio famosa aí, rapidinho. Rolex. Ele olha para o relógio, ele está passando agora, é 4 da tarde. Esperar ele chegar aqui, né? Porque vou ficar até na posição aqui, que quando ele vê o meu estilo, ele vai ver quem eu sou, né? Aí ele vê aquela galera, os discípulos todos caminhando juntos. Caramba. Aí Jesus vem chegando, e eu acho que Jesus nem deu bola para o jovem rico, irmãos. A gente devia ter visto, mais um que é tão pobre que só tem grana. Aí Jesus vem olhando. Aí Jesus deve ficar, mais um. Mas Jesus era um coração muito bom, né? Não é igual a gente. Mas aí, olhando ali, daqui a pouco o jovem rico, oi Jesus. E aí, Jesus, deixa eu falar. Com licença, mas eu sei que o Senhor é Jesus e o Senhor está por aí fazendo milagres, maravilhas. E eu queria te seguir, Jesus, porque assim, eu ouvi dizer que o Senhor falou que a gente pode ter vida eterna. Então, como é que eu faço, Jesus, para ter vida eterna, sabe? Aí Jesus então pega ele naquilo que ele era. Jesus, ele chega para ele e fala, que legal, muito bom, que bacana, você quer ter vida eterna, sabe? Que bênção, que vaso de glória, que vaso de bênção, aleluia, sabe? Aí ele olha e fala, que maravilha, então você quer ter vida eterna? Que bom, então você vai, mas, e aí, mas, não, você tem cumprido, e aí como é que é? Eu tenho amado, porque o Senhor falou para amar, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho amado. Mas você tem honrado a sua mãe e pai? Não, eu tenho honrado minha mãe e meu pai. E aí, o que mais? Eu tenho feito tudo, Jesus. Jesus, minha nota é 10, só tiro 10. Jesus, é tudo bacana. Eu sou um cara legal. Todo mundo gosta de mim, eu sou simpático. Eu consigo. Eu posso, Jesus. Tá tudo muito bom, Jesus. Imagina o olhar de Jesus. Sério? Que menino bênção. Foi minha mãe, que menino bonitinho, sabe? Que legal. Mas você tem certeza que você quer a vida eterna, mas você já não tem tudo? Então, Jesus, eu falei, sabia. Então, o propósito da vida já está comigo, já, Aí Jesus olha para ele e fala, se você quiser realmente ter vida eterna, vai, vende tudo o que você tem e me segue. O me segue muda tudo, irmãos. O me segue confronta a substituição de Deus. Porque o me segue agora não é mais eu. Agora eu abro mão do eu para seguir aquele que é.
E quando eu olho para Jesus e Ele me convida a me seguir, Ele me chama a uma vida diferente. Ele me chama a abrir mão do que eu tenho, a abrir mão da minha segurança. Já parou para abrir mão da sua segurança? Já parou para pensar sobre abrir mão daquilo que te traz segurança hoje? Porque de verdade, vamos ser sinceros, eu falo por mim mesmo, a começar em mim. É muito fácil nos agarrarmos naquilo que sabemos que fazemos bem. É muito fácil nos agarrarmos naquilo que nós temos, no cargo que eu ocupo. É muito fácil fazer isso. Mas e se Jesus chega para você e diz: olha, quer me seguir? Que legal que você já faz tudo isso. Vende tudo que você tem e me segue. Eu posso te contar o significado do hebraico, do grego e do aramaico da palavra tudo. É tudo, tá? O significado da palavra tudo, no grego, no aramaico, no mandarim, tudo. Abre mão de tudo. Porque tudo, irmãos, é nada ficar na frente daquele que é a razão da sua existência. E o problema do ego, quando nós olhamos para o significado da palavra ego, olha que loucura. A palavra ego, ela tem um significado que ela vem de eu. O ego, ele significa assim, ó, vem do grego egon. Egon significa eu ou eu mesmo. Então, quando eu sou tomado de uma escolha onde eu preciso colocar o meu eu em xeque, é muito difícil negar. Vamos abrir um parênteses aqui. Ali a gente está falando do jovem rico. E aí Jesus disse para o jovem rico que fazia tudo, ó, abre mão e me segue. Mas agora vamos colocar aqui um pouco mais baixo. Ei, se você abrir mão da pornografia e me seguir, e se você abrir mão de parar de flertar com outras meninas enquanto você tem uma namorada? E se você parar de abrir mão de flertar com várias meninas porque você não tem uma namorada? E se você abrir mão da sua própria vontade para seguir Jesus? E se você abrir mão daquela corrupção no seu trabalho, porque está todo mundo fazendo? E se você abrir mão do sexo antes do casamento, porque isso é errado? Aí já mexe um pouquinho mais na gente, né? Porque a gente gosta de olhar para o jovem rico e falar, mano, ele estava do lado de Jesus ali, mas ele não abriu mão. Galera, porque por vezes a gente não abre mão de coisas que nos trazem segurança. Por quê? Porque nós corremos para o lugar de segurança sempre. É um lugar de segurança que sempre traz peso sobre nós, mas nós buscamos um lugar de segurança. E por isso vivemos vazios e perdidos no sentido e propósito da vida. Porque aquele que pode dar propósito e sentido para a vida, ele precisa matar o nosso eu. Para quê? Para que ele cresça em nós. Porque do contrário, nós viveremos sempre uma egolatria. O ego, eu, latria, vem de adoração. É uma adoração ao eu, é sempre uma adoração ao eu. É sempre a ideia de adorar o eu. Latria vem do latim, adoração, lugar de adoração. E o ego vem de eu, é adorar o eu. Porque o meu eu é tão poderoso, meu eu é primordial, meu eu é fundamental, meu eu. É nós olharmos para nós mesmos, enxergarmos essa lacuna da existência e entender que o nosso eu precisa ser aniquilado, irmãos. Por que eu falo tudo isso? Porque vamos falar aqui uma coisa. Qual que é o nome do jovem rico? Qual é o nome do jovem rico? Qual é o nome do jovem rico, irmãos? Não tem. Qual que é o nome daquele pescador nervoso, raivoso, que cortou a orelha do Malcolm? Que foi, aconteceu? Qual que é o nome daquele pescador? Alguém lembra? Pedro. Qual que é o nome daquele cobrador de impostos, que ninguém dava nada para ele? Qual que era o nome? Alguém lembra? Mateus. Não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu carrego. Um pescador de homens ouviu a palavra de um rei e obedeceu e decidiu seguir a esse rei. É esse pescador que um dia se tornou um homem que declarou: para onde iremos nós, Jesus? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde irei eu? Para onde irei eu? Sabe, aí nós olhamos para o jovem rico que não tinha um nome e não ficamos conhecendo o nome dele. Já pensou se o jovem rico tivesse entendido e decidido? Porque entender, entendeu, mas é que o eu é difícil matar. É difícil deixarmos de substituir Deus, é difícil. Timothy Keller diz uma frase que eu gosto muito, que diz: se você adora a Deus simplesmente por aquilo que Ele faz para você, você não adora a Deus, você adora o Deus que você criou. Então é muito fácil eu vir aqui, e aí uma canção que não me agrada, eu não gostei daquela canção, o ritmo, nossa, aquele ritmo, é ritmo de tocar na igreja, mas eu não gostei do jeito que aquele irmão pregou, mas eu não gostei da recepção, porque estava assim, eu não gostei de pulseira verde, porque eu sou corintiano, sabe, é tudo isso. Não importa
importa o que você gosta, não importa o que você quer, não importa. Não sei se vocês repararam, mas lá fora, vocês viram o que tem lá fora, na egolatria lá fora? Vocês viram? Tem uma privada, tem nojo, tem lixo ali. O nosso ego, ele precisa ser jogado lá. O nosso ego, ele precisa ser aniquilado para que Cristo cresça em nós, irmãos. Do contrário, nós vamos viver enfiados dentro da igreja. Nós vamos viver enfiados, fazendo, sem entender o porquê. Sem entender motivo, sem entender o sentido. Por quê? Porque eu fico buscando algo que me deixe na minha zona de segurança. E o evangelho, ele precisa me confrontar. O evangelho precisa vir me confrontar. Se o evangelho que você tem escutado não te confronta a uma santidade, não é o evangelho de Jesus que você tem ouvido. Desculpa te dizer. Nós temos a mania, e triste mania, de querer uma palavra que venha e fala ao nosso coração como: ei, saindo daqui você vai receber uma bênção. Mas eu quero dizer que saindo daqui você vai continuar recebendo de Jesus, que é a maior bênção das nossas vidas. Não tem bênção maior do que Jesus em nós. Não tem bênção maior. Ai, porque agora eu comprei um carro novo, agora eu sou. Não, você continua sendo quem você era, porque não é o carro que te define. Não é o título que te define. Quantos seminaristas que caminharam comigo em seminário abandonaram a fé, porque começaram a estudar uma teologia morta. E Jesus não é para ser estudado. Jesus é para sentar à mesa com a gente e ministrar o nosso coração. E quando eu digo que não é para ser estudado, não é no sentido de não se aprofundar na teologia, porque ela é linda, mas é no sentido de não se aprofundar em uma teologia morta. A vida de Jesus é linda, irmãos. O evangelho é lindo, ele precisa pulsar no nosso coração e gerar sentido em nós. Por onde andarmos, precisamos levar vida, sentido e propósito. Caminhando já para a gente terminar essa reflexão, eu quero te convidar a pensar como um jovem rico, que tinha uma oportunidade na vida. Ele tinha uma única só oportunidade na vida, e ele se encontrou com Jesus, irmãos. Olha isso, não é o jogo em banco imobiliário, não é o jogo da vida, mas ele se encontrou com o autor da vida. Aí ele olha para o autor da vida, ele só tinha uma escolha, ele só tinha aquela vida. Aí ele olha para o autor da vida, o autor da vida diz: olha, se você quiser me seguir, vende tudo e me segue. Aí ele olha, para, pensa, e ele continua sem a vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo e chamando você a uma reflexão de você mesmo. A nós, como igreja aqui, você como jovem, cara, na boa, nós só temos essa vida para viver, de verdade. E a vida, ela passa, ó, como um flash. Talvez você olhe para você hoje e fale: mano, para com isso, velho, eu só tenho 14 anos, tio, você que é tiozão. A vida, ela passa muito rápido, sabe? E o ego, ele fica andando sempre entre a gente. É um ego que sempre está com a gente para roubar a gente de nós mesmos. E Jesus, ele vem com graça e misericórdia essa noite, convidando você, me convidando a um encontro com ele. Nós teremos mais 3 dias para sermos confrontados, porque na boa, se nós não formos confrontados, para mim não vale. O evangelho, ele vem para confrontar a gente, nos convidar a olhar para ele, porque se nós não olharmos para ele, irmãos, nós vamos nos perder em qualquer olhar. Nós vamos nos perder no primeiro olhar de alguém, na primeira vez que alguém falar algo que não me agrade, na primeira vez que alguém falar algo que eu não fui com a cara. Jesus está aqui convidando a gente essa noite a olhar para ele, a nos colocar e colocar o nosso coração diante dele. Para quê, irmãos? Para que ele cresça, para que ele seja conhecido, para que ele viva em nós, para que através da vida dele em nós, por onde andarmos, pessoas vejam a nós, e olhando para nós, vejam o reflexo de Cristo em nós. E é um privilégio poder ser instrumento e vida de Deus na vida de outras vidas, na vida de outras pessoas. Então que o teu coração não seja como o de um jovem rico que sempre busca substituir Deus de alguma forma, mas seja como alguém, como um Pedro, que ao final do verso 28 recebe de Jesus
Digo-lhes a verdade, por ocasião, regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Irmãos, não tem coisa melhor do que a vida eterna. Não tem coisa melhor do que a vida eterna. Ontem eu preguei uma frase, eu coloquei uma frase no meu stories que dizia assim, ó, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Que nós de verdade aprendamos essa noite que o nosso eu deve morrer, que a nossa vida deve ser negada, que o nosso evangelho tem que ser um evangelho que leve Cristo a ser conhecido em nós e não nós, não é sobre a gente. Que ao acabar esse culto, você não lembre de quem pregou e você não lembre de quem cantou, não é sobre a gente, mas que você lembre daquele que morreu na cruz por você, porque aquele que morreu na cruz por você, ele tem propósito de dar sentido à tua vida. Se o jovem rico tivesse entendido, ele falava, uau, eu quero isso. Nós poderíamos estar lendo hoje talvez o evangelho segundo o nome do jovem rico. Mas devido a uma escolha, a uma vida, não houve um restart, acabou daquele jeito. Te convido a fechar os olhos nesse momento, baixar sua cabeça, fala com Jesus por um instante, fala com Ele, você no seu lugar. De novo, nós teremos mais dias para sermos ministrados sobre ego. Nós teremos mais dias para que o Senhor ministre as nossas vidas, mas que o nosso coração não se perca em nós mesmos. Fala com Jesus por um instante, que Ele ministre a tua existência, que Ele ministre a tua vida, que Ele fale ao teu coração, que Ele queime no teu coração, que Ele queime no teu coração uma paixão que há tempo não ardia. Talvez você entrou aqui na igreja hoje cansado de igreja, cansado de evangelho, cansado disso tudo. A minha oração é para que o teu coração comece a arder por Jesus. Nada nesse mundo pode preencher. Como a banda Átrio cantou muito bem, às vezes a gente procura na droga, no sexo, a gente procura em tantos lugares, em tantas coisas, algo que somente Jesus pode nos entregar. É somente Jesus que pode sarar a tua alma. É somente Jesus que pode sarar o teu coração. É somente Jesus que pode destruir o ego e destroná-lo do nosso coração. É somente Jesus. Todos com os olhos fechados, eu não vou te convidar aqui na frente, mas eu quero saber, tem alguém aqui que essa noite fala, Orlando, por muito tempo eu tenho sido levado pelo ego, pelas minhas próprias escolhas, o ministério tem falado mais alto, a minha profissão tem falado mais alto. Eu quero orar por você. Faz o sinal com a sua mão, não tem ninguém olhando nesse momento. Eu quero orar por você. Não vou te convidar aqui porque não é sobre amém. Eu não vou te convidar aqui, não é para te chamar aqui para vir por vir. Alguém fala, não, eu preciso, eu quero, eu tenho que me posicionar, Jesus. Eu estou cansado de viver mais ou menos como alguém desconhecido, simplesmente por viver. Eu quero me posicionar diante do Senhor. Eu quero que meu coração queime. Queime mais, queime de novo, queime outra vez. Eu não quero mais viver de qualquer forma. Alguém? Amém, 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 amém. Senhor, uma juventude tem se levantado aqui, Jesus. Jesus, toca em nossas vidas, Senhor. Não queremos ser iguais, não queremos acabar esse congresso como qualquer dia. Não queremos, não é sobre nós. Jesus, ministra as nossas vidas, Senhor. Quebra o nosso ego, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu. Que isso não prevaleça, que o nosso eu não prevaleça. Não queremos substituir Deus nas nossas vidas. Queremos o Senhor reinando sobre nós. Jesus, como é bom saber que somos amados. Como é bom sermos confrontados pela Tua Palavra, sabendo que nós podemos no Senhor viver algo incrível no Senhor, Jesus. Mas alguém? Levanta sua mão no seu lugar. Vou orar, nós vamos celebrar a Jesus cantando. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado por cada coração que aqui se entrega, se coloca diante do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Nós te adoramos, nós te louvamos. Te pedimos, Deus, que o nosso coração só tenha um Deus, e esse Deus seja o Senhor. Nós destronamos tudo o que temos levantado como algo nosso e colocamos o Senhor como Rei das nossas vidas, Pai. Não queremos que esse culto seja como qualquer outro, não. Nós queremos prestar um culto ao Senhor, um culto àquele que vive, àquele que reina, àquele que é Deus das nossas vidas, aquele que nos deu saúde para estarmos aqui, mesmo cansados. Jesus, ministra as nossas vidas, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada jovem corajoso,
por cada jovem corajosa que levantou as suas mãos, dizendo: eu não quero mais continuar desse jeito. Ah, Jesus, toca nessas vidas, muda a história, Senhor, essa noite, transforma corações. Ah, Senhor, revela sobre nós o teu querer, a tua graça, a tua misericórdia, Jesus. É tudo sobre o Senhor, não é sobre nós. Obrigado, Senhor, continua ministrando as nossas vidas, continua tocando a nossa história, continua, Pai, impactando o nosso ser. E que de coração, Jesus, o nosso ego caia por terra.